Guardiões da Galáxia Volume 3 ganhou um trailer épico, a gente vai falar de cada detalhe agora nesse vídeo. O vilão auto-evolucionário, a presença do Adam Warlock, a origem do Rocket, a Gamora voltando pra equipe e, lógico, né, a perda de um membro da equipe. Vamos conferir tudo nos mínimos detalhes, vamos lá. Inês Peter aqui! Finalmente saiu o trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3 pra galera, pro público. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deixou cair não sozinho, né, dos olhos lá por causa do Rocket. Vai dizer que não é possível, então você não tem coração. Galera, esse filme realmente promete ser um dos melhores da trilogia inteira, com certeza. Um dos que tem a atmosfera mais tensa também, né? Pesada, em alguns pontos tá mais pesada, mais sombria. E até bate um apertozinho no peito da gente saber que esse filme é provavelmente o último da equipe como a gente conhece, né? Mas calma, ainda tem muito chão pela frente, a gente vai começar o esquenta com esse vídeo de análise do trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3. Tem muita coisa pra acontecer, mas tipo, vocês não têm nem noção. E se prepara, porque vem bastante conteúdo agora aqui no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo o que vai acontecer, do que tá rolando no universo cinematográfico da Marvel. Chega de papo, vocês estão falando muito, mas não esquece, galera, se inscreve nesse canal, porque realmente tá vindo uma sequência muito bacana de vídeos sobre o UCM, do que a gente pode esperar pro UCM. A gente juntou muita pista legal do que a gente viu em todos os blogs, do que a gente conhece sobre o UCM. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra realmente quando a gente lançar um vídeo, você ficar por dentro do que tá acontecendo. Vamos pro vídeo. Intro da Marvel e nova trilha sonora. O trailer já começa com a logo da Marvel trazendo referência à fita que a mãe do Peter Quill deu pra ele quando ele era criança e que serviu de trilha sonora pros Guardiões da Galáxia Volume 1 e Guardiões da Galáxia Volume 2. Tem até os detalhes da rádio do lado do logo. E o curioso é que agora a trilha sonora do filme vai usar as músicas do MP3 Zone, que o Yondu deixou de presente pro Peter, né, antes de morrer no segundo filme. Uma das músicas é que tá tocando no próprio trailer, um remix de In the Meantime, do Space Rock, lá de 1996. Lembrando que o MP3 Zone vem com 300 músicas, vai rolar muita música dos anos 90 e 2000. Vai ser bacana demais, aquela vibe que a gente conhece, né? Nova nave dos Guardiões da Galáxia. Eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro filme a nave do Peter era Milano. Ela é destruída na Batalha de Shanda, né, e reconstruída pela Tropa Nova como forma de gratidão. Depois, no segundo filme, o povo dourado, geneticamente perfeito, chamado Soberanos, destruíram de vez a Milano enquanto eles perseguiam os Guardiões, depois que o Rocket roubou as baterias deles. Já em Vingadores Ultimato, os Guardiões da Galáxia aparecem com a nova nave, chamada Benatar. Mas desde o especial de Natal, parece que os Guardiões da Galáxia tiveram um upgrade e estão usando uma nave nova, né? Uma nova nave lá. A mesma que aparece no trailer do terceiro filme. O que aconteceu com a Benatar a gente ainda não sabe, mas isso é assunto pro próximo tópico. Time skip. De certa forma, rolou um time skip entre Thor, Amor e Trovão e Guardiões da Galáxia Volume 3. A gente já viu boa parte do que tá rolando com a equipe no especial de Natal, beleza. Eles compraram Nowhere, né, lugar nenhum, do colecionador. O Groot tá mais alto, tá mais forte. A nova nave que apareceu no trailer, eles já estão usando, né. E deu pra perceber também que por causa da reforma do lugar nenhum, os Guardiões da Galáxia estão há um tempo já sem fazer aventuras como heróis pelo espaço. Né, porque, pô, tiveram tempo lá pra reformar aquele lugar. E o trailer mostra eles justamente voltando à ativa. E no meio disso tem novidades que o especial não mostrou. Uniformes clássicos. O James Gunn trouxe pro cinema uma equipe desconhecida, né? Ele reformulou essa equipe completamente, deu personalidade e agora, para fechar com chave de ouro, ele vai entregar de presente os uniformes clássicos desse time, dessa equipe. Agora os Guardiões estão completamente uniformizados. E melhor ainda, é o primeiro uniforme usado pela formação na revista número 1 dos Guardiões da Galáxia de 2008, que era formada pelo Senhor das Estrelas. Novo braço esquerdo da Nebulosa. Esse detalhe eu tenho certeza que você não pegou. Quer ver? Põe na tela, editor. O braço da Nebulosa tá parecendo um smile agora, né? Mexendo pra lá, pra cá, os dedos fluindo como se fossem líquidos. Pô, galera, será que a Nebulosa vai ter agora um braço feito de nanotecnologia capaz de se transformar em armas durante alguma batalha? Na boa, galera, você tem que lembrar que ela ficou um bom tempo com o Tony Stark no espaço. Eu não duvido que nesse tempo que eles passaram juntos, ele tenha dado alguma ideia pra ela e que por algum motivo ela resolveu fazer o upgrade depois de ter perdido o braço em alguma batalha. Faz sentido isso. Aliás, o motivo dela perder o braço pode estar no próprio trailer, a gente já vai falar disso. Novos homens. Ao que tudo indica, sabe? Aquela galera que o Drax começou uma briga jogando a bola com tudo na cara de uma menininha, são os novos homens e aquele planeta pode ser a Contra-Terra, planeta criado pelo Alto Evolucionário. Pra quem não sabe, galera, os novos homens, eles são um povo humanoide criado pelo Alto Evolucionário a partir de experiências com animais. Nas HQs, alguns rebeldes dos novos homens fogem pro espaço e acabam se tornando inimigos do Alto Evolucionário. E saca isso, galera, o Alto Evolucionário traz o Adam Warlock pro lado dele nas HQs pra se proteger dos novos homens. É ele quem coloca a joia da mente na testa do Adam Warlock nas HQs.
eu tenho quase certeza que no filme não vai ser tão diferente. Adam Warlock, capacho do alto evolucionário. Vamos lá. O Adam Warlock, ele apareceu dentro do casulo dele no final de Guardiões da Galáxia Volume 2, né? Provavelmente o alto evolucionário conseguiu pegar esse casulo e foi o primeiro a lidar com o Adam Warlock depois que ele saiu do casulo dourado. Mas, Peter, se as joias de infinito foram destruídas, o que é aquilo na testa do Warlock? Exatamente, jovem mancebo e jovem manceba. As joias do infinito não existem mais. A minha teoria é que aquela bijuteria na testa do Warlock pode ser uma forma que o alto evolucionário usou para controlar ele. Concorda comigo nessa? Com certeza o Adam Warlock começa como vilão inimigo dos Guardiões. Isso fica claro quando ele desce a porrada na Nebulosa no trailer, né? Isso me faz pensar que ele arrancou o braço da Nebulosa na batalha e talvez a partir daí ela coloca aquele braço novo feito de um metal mais maleável. O Adam Warlock ele tem motivos para perseguir os Guardiões por causa do ódio dos soberanos com a equipe no segundo filme. Mas faz muito mais sentido pro terceiro filme se o Adam Warlock for mandado atrás do Rocket a mando do alto evolucionário. Ainda mais por causa de todo o peso emocional do Rocket quando ele diz que está cansado de fugir. Ele pode muito bem ser uma das primeiras cobaias do alto evolucionário que se rebelou e fugiu para o espaço e agora vai ter que enfrentar o passado dele de vez. Outro detalhe é que nas HQs a história do Rocket não é ligada com o alto evolucionário. Na verdade o Rocket é do planeta Halford, né? Um lugar que era usado para tratar pessoas doentes para uma raça de humanoides, né? Que usava animais para servir de companhia para os doentes. Aí depois de um tempo essa galera abandona o planeta e deixa no comando um grupo de robôs inteligentes que cuidam das pessoas internadas. Só que esses próprios robôs se cansam da tarefa e fazem experiências violentas nos animais para que eles fiquem inteligentes e passem a cuidar dos doentes no lugar deles. Eles estão cansados. Esse é só um resumo, ok? Mas a história do Rocket talvez seja mais difícil entre todas dos membros dos Guardiões da Galáxia. E provavelmente a Marvel vai adaptar essa história misturando os conceitos dos novos homens criados pelo alto evolucionário com os animais criados em Halford, né, nas HQs, já que são conceitos bem parecidos. E aí, com isso, o alto evolucionário seria o responsável por todo o sofrimento que o Rocket sofreu no CM. Rocket está doente? Tudo faz a gente crer que o plot principal vai realmente girar em torno do Rocket. O Rocket nesse trailer parece estar muito mal de saúde. Em várias cenas ele tá, tipo, bem acabado, né? Parece que o pelo dele tá caindo, sempre falando num tom meio de despedida, bem triste. Basicamente a mesma coisa que aconteceu nas HQs, quando o corpo dele começou a rejeitar as experiências feitas com ele, e por isso ele teve vários efeitos colaterais. Nas HQs, o pelo dele também cai. Ele tem vários outros efeitos colaterais que deixam ele, tipo, só a capa da gaita. Os efeitos colaterais consomem muito o Rocket nas HQs. E a história é muito boa. Eu pretendo, inclusive, trazê-la completa aqui pra vocês em breve, tá? Será que o Rocket vai morrer? Galera, na boa, eu confesso pra vocês que escorreu algumas lágrimas quando o Rocket começa o discurso dele no trailer, né? Tipo, não escorreram lágrimas, mas deu aquela ameaçada, né? Principalmente quando o Peter Quill começa a chorar, a gritar desesperado do lado de alguém lá que, pelo visto, tá batendo as botas. A gente percebe que tá acontecendo alguma coisa muito trágica, né? E na boa, né? Não é todo dia que você se emociona vendo um guaxininho, uma lontra se abraçando, né? E detalhe, quando eles chegam no planeta com os novos homens, dá pra ver que o Rocket não tá descendo a nave junto com eles. Porra, faz isso comigo não, James Gunn, na boa, hein? Layla, a lontra. A Layla nos quadrinhos é nada mais, nada menos que a namorada do Rocket. Ela é o amor da vida dele. É uma gêmea do Rocket. Nos quadrinhos, a origem dela e do Rocket sofre algumas atualizações, mas no geral, ela é herdeira de um exército no planeta Halford. E do jeito que tá tudo rolando no trailer, ela provavelmente vai ser adaptada como alguém que fugiu junto do Rocket das garras do alto evolucionário. Dificilmente a gente vê o Rocket, né, se desfazendo aquela cara marrenta dele, mas nos braços da lontrinha lá, o guaxinim se derreteu todo no trailer, né? Com certeza eles vão manter a importância da Layla na vida do Rocket no filme. Ela é muito importante para a vida do Rocket. Na origem do Rocket, eu vou falar um pouquinho da Layla, ok? Então, já fica ligado aqui no canal. Alto evolucionário. Galera, vocês podem nunca ter ouvido falar do alto evolucionário. Pelo menos se você for um cigano aqui no canal, né? Porque eu já falei dele várias vezes aqui. Mas ele é um dos vilões mais presentes nas HQs da Marvel. Principalmente quando se trata de origens. Saca só, ele já fez experiências com a Vampira, com a Feiticeira Escarlate, Mercúrio. Ele colocou a joia pro Adam Warlock. Ele tem ligação direta com a origem da Mulher-Aranha. Tem ligações com o Chacal, com a saga do Clone. Pô, galera, o cara tá presente na Marvel faz muito tempo. E agora, pelo visto, vão ligar o Alto Evolucionário ao Rocket. Não dá pra saber, né, se o Alto Evolucionário vai ser vilão de um filme só. Eu espero que usem ele mais vezes no CM. Mas, de qualquer forma, misturar a origem do Rocket com o Alto Evolucionário é de longe uma das melhores adaptações de origem do CM até agora. Genial isso, faz todo sentido. Gamora. Pra finalizar o vídeo, não tem como a gente deixar de lado a Gamora, né?
Bom, uma coisa é certa, ela vai voltar para os Guardiões da Galáxia, lógico, né? Ela vai vestir o uniforme por algum momento, né? Mesmo se a formação atual da equipe for mesmo deixar de existir depois desse filme, como já foi dito pelo James Gunn. E claro, vai lembrar também que essa é a Gamora de 2014, que veio com Thanos em Ultimato. Ela não é amiga dos Guardiões da Galáxia, mas ao mesmo tempo ela deve ter alguma ligação com a Nebulosa. Por isso é bem provável que uma tenha um contato da outra. Uma cena que eu achei maneira é que em algum momento ela levanta uma foto daquelas Polaroid, né? Que ela faz assim, revela. E analisando o contexto, é bem provável que aquela foto seja de alguma máquina fotográfica do Peter Quill, provavelmente uma foto da equipe reunida. Ela vai se ver ali, né? Vai bater alguma coisa nela. Ela pode até não ser a mesma Gamora que fez parte da família dos Guardiões da Galáxia, mas com certeza ela vai entender que ali ela pode encontrar suporte, amigos de verdade, sabe? Enfim, uma família. E galera, como de costume, vamos destrinchar mais as origens, as referências aos longos das semanas. Afinal, né, Guardiões da Galáxia Volume 3 é um dos eventos que todo mundo tava esperando demais, né? É cereja do bolo que o James Gunn vai deixar pros fãs. Eu sei, pode ser que o filme decepcione, né? Não dá pra imaginar isso, não dá pra nem pensar numa situação dessa, porque ele sempre entregou coisas bacanas, mas pelo trailer, eu acho difícil acontecer. Ainda mais depois do especial de Natal, que mandou bem pra caramba. Um especial de Natal alucinante, né? O que você acha? Tá hypado pra esse filme? Tá esperançoso que seja a despedida do James Gunn da Marvel, mas despedida, porra, pra cima, casca grossa demais, que ele vai deixar um legado bacana? Você quer que seja o último filme dos Guardiões pra fechar com chave de ouro? Ou pra você ter que continuar durante muito tempo esses personagens dentro do CM? Comenta aqui embaixo e não esquece, fica no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou trazer mais origens, tudo canônico pra você dos Guardiões da Galáxia, mais previsões, teorias do que a gente viu nos quadrinhos, do que pode acontecer no filme. Então é muito importante que você esteja inscrito com o sininho. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!